Tá valendo. Tá bom, vamos lá. Tá no ar. É isso aí, galera. Já Estamos aqui começamos com. assim. Já começamos assim, ó, dando risada. Estamos aqui hoje para mais uma edição do nosso podcast. Divirta-se, treinar é apenas um detalhe. E hoje temos um convidado que é muito, muito, muito querido. Tá aqui com a gente o Doutor Léo. Aê! E aí, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje com dois treinadores level 3 na CrossFit Boqueirão, lugar que eu amo, que me acolheu. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Obrigado mesmo pelo convite, viu? Yes, que Leozão é um legal. cara realmente, né, Hugo, bem especial aqui pra gente na Cross de Boqueirão, porque é o nosso primeiro aluno a se tornar um level 1, né? Então, É isso mesmo. isso aí é para entrar na história da Cross de Boqueirão. Olha só. Com E, certeza. né, o Léo, além de ser o aluno, né, ele fez o level 1 dele com o intuito de entender um pouco mais também para levar isso também para a profissão dele, né, tem tudo a ver, né? CrossFit é sobre saúde e ele é um médico, a saúde é a vida dele, né? Então, é isso. Top demais. Estamos felizes de ter você aqui, viu, Léo? O prazer é E meu. é isso aí. Léo, você já sabe, né? Você já estava até aqui perguntando como que funcionava, que já estava tudo pronto, as perguntas aleatórias, e sim, a gente preparou perguntas aleatórias para você. O Rafa fez questão de fazer dessa vez, e você vai responder elas. Vamos ver, vamos Tem que lá. passar por A gente isso, não veio tem para jeito. isso. É. Então vamos lá, Léo, você está Vamos lá. pronto? Estou pronto. Eu quero ver responder rápido, hein? Vou tentar, prometo. Beleza. Então vamos lá, ó. Primeira pergunta é: pessoa que mais admira dentro do esporte? Olha, dentro do esporte, eu acho difícil falar uma pessoa só, tá? Mas eu acho que, pelo que eu fui conhecendo, assim, ao longo do tempo no CrossFit, uma pessoa que eu acompanhei um pouco foi muito o Fraser, né? Então ele teve uma carreira bem brilhante assim dentro do esporte e é uma pessoa que me mostrou muito também ali do que no início ali eu ainda estava conhecendo o CrossFit. É isso. Legal. Top, top, top. E você, Rafa? Para mim, foi o Froning, né? Eu peguei toda a época também da crescente do Froning e ver ele não só como atleta, né? Mas também o lado empresário, assim, o business Sim. dele. Ele é um cara bem sinistro em todos esses aspectos. Então, dentro do CrossFit, né? Da modalidade CrossFit, o cara que me chama mais atenção, que eu mais admiro, assim, é ele. E você, Hugo? Muito legal. Bom, igual o Léo também, tem várias pessoas que eu admiro bastante dentro do CrossFit, né? Mas com certeza Tia Claire Sim, é de outro também. mundo, né? Os Nossa, três, né, são Não tem como, sensacionais. não tem como não admirar essa mulher, né? Tipo, gente, ela tá grávida, né? Até agora ainda não nasceu, mas fazendo aquelas coisas com aquela barriga gigantesca. Então, tipo assim, não tem como não admirar, né? Uma pessoa E esse dessa. Open dela, eu acho que foi bem importante, assim, né? Ela quebrou muita coisa Sim, venceu vários coisas. nossa. paradigmas aí, né? Sim, sim. Pois E é. olha a força que o CrossFit ganha depois disso, né? Então, ela só Com de quebrar essas certeza. barreiras aí, o É CrossFit mais ganha um muito com isso. exemplo positivo aí para CrossFit e para a gente também, sem dúvidas. Com certeza. Sim. E, Léo, segunda pergunta vamos ver. Você, que é todo da ciência, Vamos lá. você acredita em extraterrestre? Olha, pergunta bem diferente, vai. Mas, olha, Huguinho, eu vou te falar que eu talvez acredite em alguma forma de vida além da nossa, mas aquele extraterrestre do filme, bem ET, assim, nem tanto, entendeu? Mas eu acho que a gente não está sozinho aí nesse sentido, que outras formas Entendi. de vida podem existir. Entendi. Então, acredita. Os reptilianos você não acredita, mas você acredita em alguma coisa. Tá certo. Sim, sim, mais ou menos isso por aí. E você, Rafa?
Eu acredito com todas as minhas forças e acredito que pode ser não seja igual ao filme, né? Mas acredito que existem em algum canto do universo, um universo que a gente nem imagina que existe, alguns serizinhos aí perambulando. Tenho certeza disso. E gostaria de saber Também mais. acredito. Eu acredito que um dia ainda daqui 10, 20 anos, vai vazar muita coisa de informação da NASA, né? Então, eu acredito nessa teoria da conspiração aí. Um dia vai vazar É isso que umas eu ia coisas. falar, já tem uma teoria aí. Um dia vai vazar. E eu quero estar vivo para saber. É. E você, Bom, você acredita? eu acredito também. Lógico, o universo é tão grande, não é possível que só exista, tipo, o ser humano, né? Não é Tipo, possível. não é possível. Eu não acredito nisso. A gente não é tão especial assim, sabe? Sim, sim. Estamos na mesma Terceira, linha de pensamento, então. é isso. Terceira pergunta. Tipo de Vai lá. conteúdo preferido no YouTube? Olha, é difícil porque eu não assisto tanto YouTube assim, viu? Eu Aí, assisto uma coisa ou outra. Mas, de modo geral, assim, nas redes sociais, eu acho que eu consumo bastante coisa assim, tanto médica quanto de CrossFit. Eu acho que se você for olhar de um modo geral, são as duas coisas que eu acabo consumindo mais assim nas redes sociais. mas aí, se você Boa. sai desse escopo de CrossFit e medicina, Leozão, o que você vê? Olha, eu vejo muita série, filme, eu gosto É, bastante dessa parte assim, mas o YouTube nem tanto, entendeu? olha, E você, caraca. Rafa? Eu já sei o que que Essa você é a vai minha falar. curiosidade. Eu já sei o que que o Rafael vai falar. Então E fala, aí, Hugo. Casimiro. Casimiro. Casimiro? O Leozão não deve nem saber o que é Casimiro. Mas Não, eu sou um óbvio que eu grande. sei, né? Mas não assisto tanto Eu assim. sou, eu sou um grande apaixonado pelo YouTube, então todo dia à noite, chegando do box assim, o YouTube está sempre ligado aqui em casa e está sempre passando alguma coisa, né, de besteira assim, quando nesses momentos de desligar. E o Casimiro, no momento, é o que ganha aqui a casa. Então, a Natália sabe que quando a gente chega do box, a gente janta, senta no sofá, eu tenho que ligar um Casimiro, vejo o que está passando. Então, essa é a rotina. E aí, É, em sua residência, Hugo? Ixi, na minha residência, você vai ver muito The Voice no YouTube, você vai ver American Idol no YouTube, você vai ver várias coisas de drag no YouTube. Você vai ver essas coisas, só palhaçada também. E gente cantando tá. muito, que é o que eu gosto de assistir. Cara, eu amo Eu YouTube. não tenho tanto essa relação com o YouTube, mas da mesma forma que o Rafa falou, às vezes é isso. Eu chego em casa, vou ver uma série, vou fazer alguma coisa nesse sentido, entendeu? Sim, É aquele boa. momento off, sabe? Que, assim, eu não Sim, vejo... todo mundo É, e precisa, né? Momento, é aquele momento off que eu vamos não assistir alguma vejo coisa que não nada sobre precise CrossFit. pensar, né? Nossa, eu amo isso. Eu Eu amo. também. Não, É isso necessário. aí. Leozão É, passou vivo das 3 perguntas aleatórias. Vamos lá, sobrevivi, né? Agora é a parte. agora é a parte. Léo, conta pra gente como que foi participar desse segundo curso que teve de nível 1 para profissionais da saúde aqui no Brasil, né? Porque antes teve um curso, um level 1, e esse foi o primeiro depois de, acho que foi em 2018 o primeiro, né? E aí agora fizeram mais um. E você estava nessa Isso. turma. Conta pra gente como que foi. Olha, foi muito legal por vários aspectos, tá? Foi uma coisa assim bem diferente do que eu esperava, mas um diferente bom, tá? Uma coisa que eu queria destacar aqui é que ter a Nath no curso foi muito legal também. Então, assim, sem dúvidas, você ter uma pessoa ali que você conhece, que você trabalha no seu dia a dia, traz outra cara para o curso, né? Mas, voltado assim, o que que o curso trouxe para mim? Eu acho que ele me acrescentou algumas coisas em três esferas diferentes, vai. Como pessoa, como médico e como praticante de CrossFit. Como a pessoa, eu tive a oportunidade de vivenciar ali mais uma experiência dentro da comunidade do CrossFit, ter ali três profissionais da Seminário Staff grandiosos, ter a Lisa Ray também, foram coisas muito legais, além de conhecer também outros médicos que estavam ali tão dispostos quanto eu a entender um pouco mais dessa modalidade, a metodologia,
Então, viver isso da comunidade nesse ambiente foi muito legal, tá? Eu falei também como praticante, né? Porque, assim, o curso ele te traz algumas coisas práticas também, aulas práticas, pontos de desempenho de movimentos funcionais ali do CrossFit. Então, você aprende a tentar corrigir o movimento dos outros nesses pontos de desenvolvimento, e aí você começa a prestar atenção mais em você, em buscar, quando você está fazendo a atividade, em fazer de uma maneira mais correta também. Então, acho que isso acrescentou muito para mim, né? E como médico, assim, eu tinha uma coisa que antes as pessoas vinham me perguntar ou conversar sobre o CrossFit, e eu sempre encarava aquilo dali como, às vezes, uma coisa muito mais informal. Eu falava, às vezes, como o Leonardo, que praticava o CrossFit, mas que também não tinha um embasamento muito grande para falar sobre o CrossFit como médico, né? E o curso ele me deu um pontapé inicial. Estou longe de saber Uhum. completamente tudo do que o CrossFit tem para nos oferecer, mas ele me deu uma base para eu começar, né, a cada vez mais crescer nesse sentido dentro do CrossFit também, né? Ele mostra para a gente a parte da metodologia, o fato de ser um condicionamento físico baseado em evidências é bem legal. O fato da gente ver que aquilo dali é reprodutível em várias pessoas, em vários ambientes, de formas diferentes. Então, isso me trouxe, às vezes, como médico, uma tranquilidade maior para poder, além de conversar de uma maneira informal, mas de uma maneira, às vezes, mais formal e até, tipo, prescrever, vamos colocar assim, aquele paciente falar, pode fazer o CrossFit, toma cuidado com isso, com aquilo, presta atenção nisso, a sua lesão pode te atrapalhar nisso, pode te limitar nisso. Então, o curso ele acrescentou para mim em vários aspectos, na verdade. Foi bem legal, assim. E eu acho que quem tem a curiosidade deve fazer, não vai se arrepender. Pelo contrário, só tem a acrescentar mesmo. É Isso. isso. Ô, Léo, eu achei muito legal isso que você falou do lance de antes você falava como um praticante e agora você sente que você tem pelo menos um pouco mais de embasamento para poder falar alguma coisa, né? E isso é legal porque a maioria das pessoas, né, quando a gente fala sobre CrossFit, as pessoas não pensam muito que existe realmente essa metodologia por trás do CrossFit, Uhum. né? É uma coisa que, tipo, eles olham aqueles vídeos, eles olham aquelas coisas, as pessoas fazendo, e, tipo, eles não conseguem entender que realmente existe toda uma teoria por trás, né? E Sim, aí, com quando a certeza. pessoa vai atrás de tentar, ou pelo menos ela se deixa, né, ir atrás de tentar para aprender isso, ela começa a abrir a cabeça dela e perceber que realmente existe toda essa metodologia que está por trás do que a gente faz, né? E Sim, com certeza. você como médico, né, indo atrás disso, você traz com você uma força muito grande, né? Porque as pessoas elas dão esse valor na palavra médica, né? Então assim, traz um valor muito grande para a metodologia também, né? E isso que É, é muito legal. sim, e assim, a gente sempre fala na medicina que a gente tem que buscar uma medicina baseada em evidências, né? Então, são coisas que dão certo, que são comprovadas. E a gente vê que também, agora eu consigo ver isso dessa forma, que o CrossFit também, ele está empenhado em buscar movimentos que vão trazer benefícios, que não vão propiciar lesões, em coisas que dão certo. Então, não é simplesmente um teste aleatório, hoje você vai fazer isso, isso, isso. Não, aquilo tem uma base de fundamento, tem uma Sim, programação, né? E isso é muito legal de você entender, na verdade, também. sim, muito bom. E assim, ainda pensando nisso, né? A gente sente que às vezes acaba sendo um pouco de preconceito mesmo, né? Antes de você conhecer alguma coisa, às vezes, a maioria das vezes, as pessoas geram isso para por não conhecer mesmo a metodologia, né? Então, fala um pouco para a gente sobre essa parte, assim, sobre a parte médica e esse preconceito de prescrever CrossFit. Assim, eu acho que o preconceito ele começou muito lá atrás, né? Logo quando o CrossFit surgiu,
e aí parecia essa coisa meio aleatória, em alta intensidade, e que você vai ficar lá se balançando com um risco muito grande de se machucar. E aí as pessoas focaram muito nisso, né? E elas esqueceram que o CrossFit, na verdade, ele pode ser adaptado. Você não vai chegar lá se pendurando, se balançando, pulando de qualquer forma, né? Então, assim, eu acho que as pessoas se apegaram muito nessa parte e acabaram esquecendo essa parte da metodologia, do embasamento, do que está ali embaixo. E uma coisa que eu achei muito legal, assim, quando a gente fala no Level 1, né, e isso de uma maneira, às vezes, até geral, é a preocupação do CrossFit em gerar um método seguro, eficaz e eficiente. Porque, assim, se a gente for falar de esporte em modo geral, nenhum deles ele vai ser 100% seguro. Se você pratica algum tipo de esporte, algum tipo de atividade física, esse esporte vai ter algum tipo de risco, assim, de uma lesão, seja ela leve, seja uma tendinite, uma inflamação, nesse sentido, né? Então, o CrossFit realmente ele se preocupou em montar um programa de treinamento que ele fosse seguro e, ao mesmo tempo, eficaz, né? Que ele possa te trazer um resultado num espaço de tempo de uma maneira segura. Então, eu acho que isso faz completamente a diferença quando a gente entende isso e esquece essa parte do aleatório, do randomizado, só quando a pessoa cria esse preconceito, né? E cada vez mais eu acho que vem se propagando isso, as pessoas estão entendendo mais, estão se permitindo mais, e é isso que a gente quer, na verdade, é para isso que a gente está aqui, né? Para trazer informação e gerar cada vez mais adeptos, né, à atividade. Mostrar os benefícios que ela tem para a gente, né? É Boa, legal boa. entender também, por trás da metodologia do CrossFit, que a metodologia do CrossFit ela incentiva muito a educação continuada, né? E por incentivar a educação continuada, eu vejo que o CrossFit, cada ano que passa, ele nunca vai cair no esquecimento por causa de uma boa metodologia e também dessa inclusão com os treinadores dentro da CrossFit e manter essa educação continuada para o trabalho não ficar estagnado lá, para sempre ter um preparo para também trazer essa segurança, eficácia e eficiência dentro de um box do CrossFit, né? Então, é muito legal, né? A gente vê essa segunda edição desse curso de profissionais da saúde lotar. Então, tinham 30 médicos, né, Leozão? Junto Sim. com você. Então, é uma turma lotada. E olha que avanço o CrossFit no Brasil e a medicina também está levando. Então, imagina, no Brasil já são 60, né? São duas turmas, teve uma em 2018 e agora já são 60 médicos que são nível 1. Sim. Então, olha que diferença, né? É propagando esse conhecimento do CrossFit e cada vez mais a gente também ganha essa força junto com médicos. E assim, Lindo de ver isso. é uma coisa que a gente está vendo também, muita gente empenhada, você começa a procurar na literatura agora, não só da CrossFit mesmo, mas trabalhos científicos que a gente consegue ver comparando o CrossFit com outras atividades físicas, né, outros tipos de esporte, e aí o risco de lesão dentro disso, que era um preconceito muito grande, né? O CrossFit, você vai se lesionar, ele vai te trazer algum tipo de problema, e aí a gente tem trabalhos hoje que mostram que o CrossFit é muito menos lesivo do que, por exemplo, aquele cara que joga bola uma vez por semana, entendeu? Quando a gente vai conversar, às vezes, um preconceito que às vezes pode existir até com próprios colegas médicos. E aí, uma pergunta que eu faço às vezes que é bem simples, né? Quantos pacientes se opera que tiveram algum tipo de lesão do futebol e quantos do CrossFit? Pode ter do CrossFit? Pode ter, né? Mas isso é infinitamente menor do que aquele cara que não está preparado e faz futebol uma vez por semana, entendeu? Então, eu acho que com o tempo esse preconceito ele vem diminuindo, ainda bem, né? E a gente tem embasamento para isso. É o que eu falei, é um programa de condicionamento baseado em evidências. Então, tá dando certo, não tem por que a gente manter esse tipo de pensamento, né? E também eu acho que há outros tipos de influências também agora, né, Léo? Né, no quesito de, eu falo assim, antigamente, né, eu falo mais assim, na época dos meus pais e tal, a medicina era uma medicina que pensava um pouco mais em remédio,
hoje em dia eu percebo que a medicina é um pouco mais naquilo de prevenir antes de você realmente, tipo, ir para um remédio, alguma coisa assim. E eu acho que tem tudo a ver você colocar o CrossFit nessa área da prevenção, né? Sim, sim. A gente está vendo as coisas, às vezes, muito mais, não com o objetivo só de cura, né? Mas um objetivo de prevenção também. Então, hoje você busca, na verdade, não só naquele momento de dor você tratar, mas você fazer um tratamento, um treinamento de prevenção para você não ter aquele momento de dor. É assim, uma coisa que é muito legal, que eu acho que eu posso trazer da minha vivência para vocês, é assim, por exemplo, às vezes você está num pronto-socorro ou num paciente de consultório mesmo, né? E aí o paciente chega lá com uma dor nas costas, uma lombalgia, que seja. E aí a queixa dele, geralmente, a maioria dos casos é de um princípio assim, eu fui fazer uma faxina em casa e comecei com a dor. Eu fui pegar um objeto e eu comecei com a dor. Então, a gente começa a ver, assim, de um paciente que, naquele momento de dor, sim, aquele paciente precisa de cura. Então, ele precisa de remédio, ele precisa de ter um momento para ele se curar. Mas, num momento muito próximo desse também, esse paciente ele precisa se preparar para essas atividades dele do dia a dia para ele conseguir fazer. Bem provavelmente, ele chegou nesse ponto de dor porque ele não estava preparado para aquela atividade. Então, é todo esse trabalho preventivo. Se uma pessoa ela trabalha com uma atividade que ela demande uma força física, ela tem que se preparar para aquilo dali. Então, ela precisa de chegar num momento que o corpo dela está pronto para aquela atividade, entendeu? Preventivamente. Assim ela não vai se lesar, assim ela não vai ter nenhum tipo de complicação além disso. Boa. Olha a importância de você treinar, né? Sim, Então, é a isso. importância de você incluir movimentos funcionais na sua rotina de treino. Tudo isso para te prevenir alguma hora, né? Porque o Sim, com Leozão, na palestra sobre o contínuo da saúde, né? Quanto mais próximo você está lá em fitness, né? O condicionamento físico, mesmo que o Leozão pare de treinar durante 2 meses, ele vai ser um sujeito saudável ainda. Porque ele sim. está tão longe da doença ali, né? Ele criou um caixa tão bom de saúde que fica muito difícil a gente voltar para lá. Leozão, você falou sobre as lesões, né? As lesões é uma barreira que a gente diariamente luta contra isso, né? O medo das lesões, né? A Sim. gente luta diariamente contra essa barreira de alunos visitando o box. A gente perde a noção de quantas vezes alguém chega lá, mas eu não vou me machucar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não vou, não vai fazer mal para mim. Você, como médico, né? O Leozão é um ortopedista. Como médico, e agora alguém que fez o nível 1, para você, como é que a gente pode evitar lesões dentro de um CrossFit? Tanto no sentido do que você entendeu no nível 1 e também na medicina. Ô, Rafa, eu acho que eu vou responder um pouquinho diferente do que você perguntou. Você falou de evitar lesões dentro do CrossFit. Mas eu acho que essa pergunta é como evitar lesões na nossa vida. Na Na vida. Porque nossa não vida, é em só qualquer dentro do esporte, né? CrossFit, entendeu? Então, assim, igual eu falei, se você vai fazer uma atividade física, todas elas vão ter uma taxa em que você pode se lesionar. Então, como que você diminui essa taxa? Você tem que estar num ambiente controlado. Tem estudos também que eles falam a importância do próprio coach de CrossFit nas taxas de lesões. Então, você ter um coach atento, você está num ambiente em que as pessoas que estão ali ao seu redor, elas estão entendendo que todo mundo está numa aula, que você pode ter peso externo, que você tem que ter um controle do seu corpo. O ambiente também ele é muito importante para controlar a lesão. E, além disso, você se conhecer também, né? Então, assim, quando você fala para um aluno que, às vezes, ele tem que se desafiar, ele tem que se desafiar, ele tem que buscar uma melhora do condicionamento físico dele. Mas se após um treino ele sente que o seu corpo está cansado, ele pode ter um dia de descanso. Na verdade, ele deve, né? Uma frase que eles usam durante o Level 1 é escolha o descanso antes que o descanso te escolha, né? E é muito legal nesse sentido também. Então, busque uma atividade segura, busque um ambiente controlado, seja no CrossFit, seja em outros esportes, com pessoas que estão ali
para te orientar e te guiar da melhor forma possível, né? Dentro do CrossFit, o que a gente consegue falar é que mesmo trabalhando as lesões, você pode adaptar, né? Deve adaptar a atividade à sua realidade, ao seu condicionamento. E é isso que o CrossFit busca. Ele não quer que você chegue lá e já chegue num nível muito acima do que você é. Ele quer que você vá trabalhando e vá subindo os níveis de uma maneira segura, entendeu? Então é isso, é trabalhar você mesmo no ambiente onde você está para diminuir essas lesões cada vez mais. É entender esse processo, né? Que aula que a gente teve agora, hein? É isso. Mas é basicamente isso, é você entender onde você está e o processo para chegar lá, né? Um indivíduo sedentário, talvez ele não precise treinar 6 vezes na semana. Ele pode começar com 3, pode começar devagar. Você falou algo perfeito, que é escolha o descanso antes do descanso escolher você. Então, a gente sabe, né? Que muitas pessoas não descansam. E como isso é importante para você chegar nesse nível e você entender que, olha, vai chegar uma hora ou outra que seu corpo pode não aguentar, né? E assim, a gente também está falando de pessoas que provavelmente têm outras atividades. A gente não está falando só de atletas, né? Então, a pessoa às vezes tem uma rotina que pode desgastar além da atividade física. Então, é entender tudo isso que está em torno para chegar no seu objetivo da melhor forma, né? Exatamente. E isso é muito importante, Léo, a gente falar, porque tá fora do nosso controle também, realmente, entender e controlar a rotina do nosso aluno. Então, vamos supor que você é o nosso aluno, você faz academia também, aliado com musculação, 6 vezes por semana e treina CrossFit 6 vezes por semana. Olha a carga de volume de treino que você tem. Talvez você possa estar preparado para aguentar isso. Mas aí, fulano quer fazer igual e talvez não tenha esse preparo para aguentar tal volume. Então, é entender também que tudo é um processo e que não às vezes, né? Mas eu acho que sempre o mais não pode ser o melhor nesses casos. Sim, sim, sem dúvidas. Agora, Leozão, partindo para outro lado da conversa, né? Você, como um ortopedista geral e um ortopedista pediátrico, você atende muitas crianças. Então, você recomenda a prática do CrossFit para essa galera? Olha, eu acho que o melhor jeito de responder essa pergunta é falar que eu fiz questão, e o Guinho sabe disso, porque ele foi um intermediador aí, de pedir aos meus pais encarecidamente que eles começassem ao CrossFit. Então, assim, eu acho que isso responde bem sobre eu recomendar o CrossFit ou não. Mas, de um modo geral, se um paciente me questionar isso, a minha resposta vai ser bem baseada no que a gente acabou conversando na pergunta anterior. Procura uma box afiliada, procura um lugar onde você vai ter atenção, com pessoas dispostas a te levar por esse caminho, por esse processo da maneira mais segura e eficaz possível, né? Para você conseguir chegar lá. Então, assim, sim, eu recomendo, entenda as suas limitações, entenda como trabalhar suas limitações e siga esse caminho que eu tenho certeza que você vai colher bons frutos. Eu acho que, de modo geral, sim, sempre. Para todos, né? CrossFit para todos. Com certeza. Isso é uma coisa muito legal, assim, também, de se falar, porque eu fiz CrossFit por um tempo, parei, voltei, e aí, qual foi o momento que eu comecei a entender o CrossFit de praticante e o CrossFit médico, né? Que foi muito nas adaptações, assim, de eu ver que realmente todas as pessoas poderiam fazer, todas as pessoas poderiam estar ali, independente da sua limitação, se é que ela existia, entendeu? Então, essa barreira para mim foi muito grande quando eu comecei a ver pessoas, principalmente adaptando e praticando da mesma forma, né, o mesmo estímulo. Então, isso é possível. As pessoas têm que quebrar essa barreira e ver que isso é possível. Então, por isso, hoje, depois de entender, depois do level 1, eu consigo recomendar isso com uma tranquilidade maior, entendeu? Boa. Léo, uma pergunta aqui, que me veio muito na cabeça agora, e é uma pergunta que os alunos geralmente fazem para nós professores, que é: estou com
uma lesão, né? Eu vou para o treino e vou adaptar. É melhor eu ir para o treino e adaptar, ou é melhor eu ficar na minha casa sem fazer nada? Tá, vamos lá. É uma pergunta complexa, porque depende da lesão também, tá? Uhum, É difícil você generalizar assim. Mas se a gente for entender lesão, às vezes tem um princípio que a gente fala assim, tá, o que é uma lesão, né? Uma lesão geralmente a gente pode caracterizar ela de três formas. Então, para uma pessoa que pratica atividade física, faz CrossFit, uma lesão é aquela dor ou aquela sensação muscular de incômodo que vai diminuir o seu rendimento na atividade física por mais de uma semana. É uma dor ou um incômodo muscular que ela vai te obrigar a adaptar. Se você não adaptar, você não vai conseguir, você vai ser incapaz de realizar aquela tarefa por mais de 2 semanas, ou uma dor tão forte que ela te obriga a buscar um atendimento médico. Realmente essas são as três faces de uma lesão de qualquer origem que ela seja, tá? Então, assim, de modo geral, eu acho que a lesão ela precisa ser entendida também, né? Se é uma lesão leve, como a maioria, você pode tentar adaptar. Mas se é uma lesão mais grave, que ela te incapacita, mesmo em atividades fora do CrossFit, eu acho que talvez valha a pena você passar por um atendimento para entender melhor qual é a gravidade daquilo dali e qual é o risco que aquilo dali pode te trazer, entendeu? Mas eu seguiria mais ou menos esse caminho, assim, dependendo dos sintomas, de como a pessoa está fora do CrossFit também, entendeu? Mais ou menos nesse sentido, se fosse para a gente falar de uma maneira mais geral. E é bem legal entender essas três fases, né? Porque todo mundo que está ouvindo aí, que está dentro de um box afiliado, já viu aquele aluno falando, eu tô com um desconforto no ombro. E aí você recomenda uma adaptação para essa pessoa. Não, mas eu acho que dá para ir levinho, né? Acho que dá. Esse acho que dá para ir levinho, ele pode Talvez passar seja o por problema processo dele. 2. Ele pode passar por processo 2 da lesão e que vai continuar e passar para o estágio 3. Aí a gente relembra. Escolha o descanso antes do descanso escolher você. Sim, sem Então, dúvida. praticantes também entender, quebrar essa barreira, né? Essa coisa criada na cabeça que adaptar é ruim. Não é. Ficar sem treinar é ruim. Então, escute seu corpo, né? Então, qualquer sim, sinal que dê, faça uma mudança, porque scaling is not a crime, né? Uma frase bem famosa da CrossFit. Com certeza. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho mesmo, né? Aceite aquilo dali, adapta um dia, 2 dias, se sentiu seguro, tudo bem. Mas é muito melhor do que você ter que se afastar de uma atividade física por 6 meses para fazer um tratamento de uma coisa que inicialmente podia ser muito mais simples, né? sim. Exatamente. É aí que tá, né? Então, galera, aprendam com isso. Aprendam. E, Leozão, para a gente finalizar esse papo com chave de ouro, você, como médico e também como treinador de nível 1, como é que a gente pode continuar desmistificando o CrossFit no Brasil? Olha, Rafa, eu acho que para a gente continuar desmistificando, tirar os preconceitos, as barreiras, ele sempre vai vir através do conhecimento, né? Não tem uma forma mais fácil da gente fazer isso, a não ser conhecendo, entendendo. Então, eu acho que não só vocês, como coaches, a gente, como profissionais da saúde, que tentam diminuir esse espaço entre o CrossFit e a saúde, né? Mas a gente ser exemplo, propagar a ideia, às vezes é aquela coisa que o pessoal fala, é meio chato, só fala de CrossFit, mas na verdade é porque a gente sabe os benefícios que essa atividade tem, a capacidade que ela tem. Então, eu acho que é cada vez mais a gente propagar o conhecimento, propagar tudo que a gente sabe sobre o CrossFit e ser exemplo para aquelas pessoas. Eu fico muito feliz hoje em dia quando alguém chega para mim e fala assim: Léo, te vi fazendo CrossFit, quero ir lá conhecer. Para mim, isso é a melhor coisa, eu acho que é o que mostra que a gente está no caminho certo para quebrar todas essas barreiras e trazer todo o potencial que o CrossFit tem para a vida de cada um. Entendeu? É Sim, isso. com certeza. E É já isso aí. melhorou muito, né? Eu lembro que Sem dúvida. quando eu comecei em 2013, 10 anos atrás,
era tipo, nossa, isso daí Não vai faça machucar. isso. Não faça isso, né? E hoje eu já vejo que diminuiu muito isso. As pessoas já viram que o negócio, se for, se fosse para ter terminado, né? Falavam que na época, isso daí daqui 3 anos ninguém mais faz, ninguém sabe o que é. E já fazem 10 anos, né? Então, E é assim. muito legal, Guinho, isso que você falou assim, de 3 anos já era para ter acabado, porque eu acho que o próprio CrossFit ele está entrando numa fase que a gente vai colher muita coisa, no sentido de assim, o CrossFit tem mais ou menos o quê? Quantos anos de existência, desde que Desde saiu? 2000, desde os anos 2000. 2000. Então vai 20 fazer anos. 23 anos. 23 Então a anos. gente pega aquelas pessoas que já praticam o CrossFit há mais de 10 anos, igual você, e a gente vai começar a chegar numa fase de idade que a gente vai entender os benefícios que ela está colhendo por 10 anos de atividade física, de ganho de massa muscular, de ganho de densidade óssea, de saúde que essa pessoa ganhou praticando, e a gente vai poder mostrar isso ainda mais para as pessoas, né? De uma atividade que antes era nova e hoje uma atividade que já está consolidada. Então, eu acho que a gente só tem cada vez mais a mostrar isso para todo mundo. Sim, com certeza. Show. Muito legal. É isso! Léo, muito obrigado por ter vindo aqui, passado esse tempo batendo esse papo gostoso com a gente. Eu espero que todo mundo que tenha escutado tenha gostado muito, tá bom? Léo, deixa o seu @, aí do Instagram, né? Porque você é um médico e você precisa falar mais de CrossFit. Você fala já, mas é isso, as pessoas que vão te seguir também para saber como que funciona, como é o seu trabalho e tudo mais. É um prazer mais uma vez estar aqui. Espero que tenha sido claro a nossa conversa para todo mundo. Mas eu estou aberto a qualquer dúvida, qualquer pessoa que esteja aqui escutando, quiser trocar uma ideia, pode ir lá. O Instagram é Léo Baldanza mesmo, @Léo Baldanza. E, de modo geral, é isso, gente. Eu espero que todos tenham gostado. Achei muito válido. Fiquei muito feliz em estar aqui hoje e poder fazer parte disso, do projeto de vocês. É um projeto muito legal que eu vivo no dia a dia. E só tenho a agradecer por essa oportunidade mais uma vez, viu? Obrigado vocês dois. Foi um prazer. Leozão, nosso doutor Level 1 mais condicionado de Santos. A gente se vê mais tarde para fazer uns muscle-ups e correr. Todo dia. Isso aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Gostado. Valeu, tamo junto. Obrigado.